deputado federal Eduardo Bolsonaro, aquele mesmo que fugiu para os Estados Unidos, voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ao conceder uma entrevista a um jornal estadunidense. Na conversa, ele chamou Moraes de ditador e afirmou que o Brasil vive uma crise de liberdades. A declaração foi feita no contexto das investigações contra Jair Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe e ataques ao sistema democrático. A fala de Eduardo reforça a estratégia da família Bolsonaro de internacionalizar a narrativa de perseguição política. Mas nesse momento que ele está isolado e o pai de tornozeleira, será mesmo que é uma boa opção? E, claro, óbvio, ele também chamou o Trump para defender seu pai. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Daí, o Eduardo Bolsonaro, ele realmente tá partindo pro tudo ou nada, né? Porque ele tá perdendo o apoio do Centrão, perdendo o apoio do próprio pai e continua aumentando a aposta. Pois é, Sofia, que assim, né? De certa forma, o Bolsonaro, a gente já falou isso algumas vezes. O Bolsonaro ele é aquela figura que ele tenta se livrar pessoalmente, ele enquanto pessoa egocêntrica, pessoa centrada na autoproteção, ele tenta se livrar. E também as suas figuras ali mais próximas, que são os seus filhos. E isso vai até o 03, tá, Sofia? O 04 não entra nesse bolo. Jair Renan não é uma pessoa que o Bolsonaro ele gosta muito. Vamos lembrar que o Bolsonaro ele já deu declarações de que ele foi favorável ao aborto do seu filho 04, né? Quando a mulher, né, a então mulher estava gestante, a mãe do 04. E Laurinha, a gente não vai nem falar mais nada, porque o próprio Bolsonaro já declarou que teve 4 homens e depois ele deu uma fraquejada e veio uma menina. Ou seja, o amor de Bolsonaro vai até o 03 e olhe lá. Então, dito isso, a gente vê hoje o Eduardo que fugiu do Brasil para não assumir, não receber as suas sanções, que são sanções realmente complicadas, voltadas para uma pessoa que está sendo acusada de lesa pátria e que, sim, tem muitos pontos que conspiram contra ele, produzidos inclusive por ele mesmo, né? Vários vídeos, várias entrevistas, muito conteúdo produzido por ele mesmo. E agora, nos Estados Unidos, ele está isolado politicamente, ele está sem cargo público, ele está licenciado ainda, e ele tem prazo para voltar, e se ele voltar para o Brasil, ele pode ser preso, inclusive, ou ser monitorado com a tornozeleira, como o pai agora passa a ser também. E aí, hoje, em uma das entrevistas, o Bolsonaro chegou a dizer que não acredita que o Eduardo volte, mas também acabou o dinheiro. O Bolsonaro, de acordo com o Bolsonaro, ele mandou 2 milhões e não tinha mais dinheiro para mandar. Vale lembrar que ele arrecadou 17 milhões, ninguém sabe para onde foi o restante, né? Tem um negócio assim nebuloso, mas para uma família que compra 51 imóveis com dinheiro vivo, a gente tem que achar tudo nebuloso de qualquer forma, né, Sofia? Vou te pedir, por favor, para trazer a matéria do UOL, que vai trazer um pouquinho o contexto das acusações que o Alexandre de Moraes coloca contra o Eduardo e o Bolsonaro, inclusive acusações que justificaram, neste momento, o Bolsonaro estar de tornozeleira. E eu acho que é por isso que todos nós estamos assim, super felizes e com um sorrisinho no rosto, porque o Bolsonaro está de tornozeleira eletrônica. Vamos lá, Sofia, por favor. Da República. A nota do Supremo Tribunal Federal diz ainda que a Polícia Federal apontou que Bolsonaro e o filho, Eduardo Bolsonaro, vieram atuando ao longo dos últimos meses junto às autoridades governamentais dos Estados Unidos da América com o intuito de obter a imposição de avaliações contra agentes públicos do Estado brasileiro na razão de suposta fiscalização no âmbito da AP 2668. A nota do Supremo Tribunal Federal diz também que, conforme a Polícia Federal, ambos atuam dolosa e deliberadamente de forma ilícita e com a finalidade de esforço subordinado ao funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo do Estado estrangeiro, por meio de atos hostis decorrentes de negociações espúrias
e criminosas com patentes influenciadas à justiça e clara especificamente de coagir essa corte. A nota aqui do Supremo Tribunal Federal é uma nota longa e extremamente importante para que a gente possa entender, inclusive, o que está por trás dessa decisão do Alexandre de Moraes. Ela diz aqui, ao analisar o caso, o ministro disse que há acusados de que tanto Bolsonaro quanto o filho têm praticado atos ilícitos que podem configurar, em tese, os crimes do Código Penal de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolve organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. As condutas de Bolsonaro e do filho caracterizam, segundo o ministro Alexandre de Moraes, claros e expressos atos executórios e flagrantes confissões da prática dos atos criminosos, em especial dos crimes de coação no curso do processo, transferência de investigação de infração penal que envolve organização criminosa e atentado à soberania e permanência, sempre no sentido de induzirem, instigarem e auxiliarem o governo estrangeiro à prática de atos hostis ao Brasil e à ostensiva tentativa de submissão do funcionamento do Supremo Tribunal Federal aos Estados Unidos da América com a finalidade do arquivamento e extinção justamente desse processo. Bom, na reta final aqui da carta do Supremo Tribunal Federal, o ministro cita ainda o escritor Machado de Assis e diz que, abre aspas, a soberania nacional é a coisa mais bela do mundo, com a condição de ser soberania e de ser nacional. É o que escreve Alexandre de Moraes e destaca que a soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e que o Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional e em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de Direito, a independência do Poder Judiciário Nacional e os princípios constitucionais brasileiros, devendo sempre serem lembrados a lição de Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos da América. Citou até o Também Lincoln. responsável pela manutenção da União e pela proclamação da emancipação que afirmava os princípios mais importantes que podem e devem ser inflexíveis. A nota do Supremo Tribunal Federal termina com essa informação que é extremamente importante. A decisão de Alexandre de Moraes em relação a essas medidas cautelares será colocada também para avaliação pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal em plenário virtual. É isso, né? Eu acho que é importante e também esclarecer que o STF tem essas decisões de colocar a decisão de um juiz para o colegiado decidir de forma conjunta para garantir que haja ali uma democracia, uma isonomia e que as pessoas consigam, que não seja autocrático, né? Que não seja apenas um juiz que vai fazer uma decisão da vida de uma das pessoas, né? Então, a partir disso, vai para o colegiado, mas, sincero e honestamente, Sofia, por tudo que a gente já viu o Alexandre de Moraes nos últimos anos, né, trabalhando e articulando, as decisões de Moraes são muito bem embasadas tecnicamente e politicamente. Então, o Alexandre de Moraes é aquela figura que, do nada, ele tira alguma decisão da cabeça dele porque ele implicou com uma pessoa. Tem embasamento técnico ali, ele coloca tudo muito bem embasado, e tem um embasamento, quem já leu qualquer decisão do Moraes vai entender isso. Inclusive, ele faz piadas, né, com a PGR, com erros gramaticais, porque ele lê, ele compreende o que tem ali, e tem também embasamento, quando a gente fala embasamento político, existe uma lógica política que o Alexandre de Moraes serve. E essa lógica não necessariamente é da esquerda, pelo contrário, tá? Para quem acha que o Alexandre de Moraes é da esquerda, o palestrino da moral e dos bons costumes, não à toa ele é um amigo pessoal de Michel Temer. Acho que isso já Não diz à muito. toa ele é o jardineiro paraguaio. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, procura. Entende? Sabe? Entende? E quando eu falo do Moraes, eu gosto muito de lembrar que as decisões do Moraes, por exemplo, para a Justiça do Trabalho, que é uma justiça que eu amo, porque a gente, de fato, o trabalhador, CLT, aquela pessoa ali que está ali lutando, batalhando, precisa ter esses cuidados, né, uns cuidados a mais. O Alexandre de Moraes, ele é
ele não é bem visto na justiça do trabalho, porque, de fato, ele é a favor da pejotarização, da uberização, e são canais assim que nós, que somos da justiça social, não gostamos muito. Ou seja, o STF não é aquele local dos sonhos do judiciário. Então, quando Moraes, ele depois de tantas negativas de tornozeleiras por pedido do PT, do PSOL, ele vai lá e coloca uma tornozeleira no Bolsonaro, e ele tem uma decisão colocando também o filho do Bolsonaro como uma figura que está ali causando um dano à pátria, é algo que deve ser muito bem embasado. Então, é difícil que o colegiado derrube, nada é impossível, a gente vai esperar cenas dos próximos capítulos, mas, de fato, é um pouco mais difícil. Dito isso, Sofia, a gente não vai parar por aqui, tá? Porque eu vou te pedir para trazer um vídeo do Eduardo Bolsonaro, porque mesmo diante de tudo que vem acontecendo, ele continua com a ofensiva contra o Alexandre de Moraes, porque ele acha uma boa ideia. Ele acha uma boa ideia dobrar a aposta, sendo que aí é dobrar a aposta de nada, porque ele não tem nada, ele está no fake ali. Está dobrando a aposta de quê, pelo amor de Deus? Deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que está nos Estados Unidos e afirmou hoje, em entrevista a um canal norte-americano de direita, que Alexandre de Moraes quer, abre aspas, humilhar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado licenciado chegou a usar o termo ditador para se referir ao ministro. A notícia está em destaque no site da CNN Brasil. A declaração foi feita ao Real America's Voice. Eduardo disse que a família Bolsonaro é vítima de perseguição no Brasil e que o país quer exportar a censura para o mundo. O deputado também pediu que o presidente americano, Donald Trump, responda às medidas tomadas contra Bolsonaro hoje na operação da Polícia Federal. O parlamentar convocou o governo americano a agir contra o que chamou de regime de Moraes e do presidente Lula. É ridículo isso, né? Você tá mutada, Sofia. Difícil levar a sério. Né? Não dá para levar a sério. Mas, infelizmente, ele é ouvido. E só para a gente finalizar, Sofia, eu vou te pedir para colocar a matéria do Metrópolis, por favor. Por quê? Porque o Bolsonaro, o Eduardo, ele não tem mais cargo. E a gente sabe o que acontece dentro do PL, dentro da extrema-direita, quando a pessoa não tem mais cargo nem poder político. E aí, quando alguém perguntar o que é que acontece, Daiane? Perde a visibilidade, perde o apoio político, perde as outras pessoas. Porque se você não tem cargo, não tem verba de gabinete, não tem como facilitar emendas parlamentares, não tem como beneficiar ninguém, você não tem um poder político, você não tem um apoio dessa galera. Essas pessoas, elas vivem de cabide de emprego, elas vivem de emendas parlamentares, elas vivem de quem ajuda mais, elas vivem de toma lá da cá. É essa política suja, uma política que, inclusive, faz com que seja necessária uma reforma política para a gente tentar diminuir o poder de determinados parlamentares sobre a vida, né, o dia a dia de cada pessoa, para que isso não venha a acontecer. Dito isso, a gente tem aí o Eduardo Bolsonaro, que está isolado politicamente, que já não é uma pessoa bem vista dentro do próprio partido. E aí o Bolsonaro também ontem deu uma declaração que foi o seguinte, que ele já tinha mandado 2 milhões para o filho e não tinha mais dinheiro. Não vou questionar, a gente viu que tinha 14 mil dólares ali dentro de casa, né, em dinheiro vivo, ele podia inclusive ter ajudado um pouquinho mais o filho, né? Mas ele disse que gosta de colecionar dólares, né, depois dessa operação da Polícia Federal. E essa matéria, o que ela traz, é também um contexto do isolamento do político. O Bolsonaro não imaginava que fosse receber uma tornozeleira eletrônica no dia seguinte, mas a matéria já traz justamente sobre essa ausência aí de um apoio do próprio pai para com o filho. E o ex-presidente ele chegou a admitir que Eduardo deve permanecer nos Estados Unidos, onde ele tem feito articulações, mas que ele não tinha mais condições de ajudar financeiramente o filho. Flávio disse que o partido conta com o tempo, depois da licença, que o Eduardo pode acumular faltas nas sessões da Câmara sem perder o mandato. E o prazo total, segundo o líder do PL na Câmara, Sérgio Cavalcante, é de 44 sessões, o que totaliza cerca de 5 meses em que ele poderá se manter no cargo. E isso mesmo aconteceu com outros deputados, como Chiquinho Brazão. Vale lembrar que o Brazão teve um mandato cassado, não por assassinar a Marielle Franco, de acordo com a Polícia Federal, que o acusa disso, ele está preso por este motivo, mas pelas faltas dentro da Câmara.
Ele foi, inclusive, expulso do partido. Já o presidente Hugo Mota, do Republicanos, determinou a perda de mandato do Brasil, né, com base no artigo 55 da Constituição, por abandono do cargo. E é isso, né? O Eduardo Bolsonaro, agora está ali no malabarismo, porque se ele voltar no Brasil, ele pode ser preso, ele pode sofrer sanções como a tornozeleira, como seu pai. E se ele não tem dinheiro para arcar seus custos de vida. E aí, Sofia, você acha que o Eduardo Bolsonaro vai fritar hambúrguer nos Estados Unidos? Vai fritar hambúrguer, vai virar Uber, tem várias possibilidades aí. A gente sabe que o Alan dos Santos já virou Uber, né? Eu acho que talvez o Eduardo vá no mesmo caminho. Eu acho interessante, porque o Eduardo, o que dizem nos bastidores é que ele está obcecado com a ideia de virar presidente, né? E assim, não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai. Ele é a pessoa dos vários aí possíveis presidenciáveis a herdar o bolsonarismo. Ele é uma das pessoas que está menos colocada para isso, tem menos chances disso acontecer. Ele só se queimou ainda mais com tudo que está acontecendo, né? Se queimou com o Centrão, foi abandonado até pelo próprio pai. E tá nessa loucura aí achando que vai ser presidente. Não vai acontecer. Só que daí a única coisa que ele consegue fazer é aumentar cada vez mais a aposta, porque ele não tem mais nada a oferecer. O que Eduardo Bolsonaro pode fazer? Eu tô achando que nessa loucura dele de tentar fazer de tudo para virar presidente, ele não vai conseguir se eleger nem deputado. Enfim, é isso, Dai. Ficamos por aqui? Ficamos, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.